Olá, é um prazer estar aqui novamente com vocês, dando continuidade ao estudo da lição Biografias Bíblicas. Hoje vamos estudar a lição 19, Felipe e o Etíope. Então vamos ver aqui o que essa história nos deixa de exemplo, né? No verso áureo diz assim, que está em Atos 21, 8 a 9. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele, e tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Então aqui nesse verso áureo, já deu para ter uma ideia de quem que era Filipe, falou um pouco dele, que ele era um dos 7, que tinha 4 filhas virgens que profetizavam, né? Mas vamos, então, no decorrer do estudo, entender um pouco mais sobre essa leitura. Na primeira pergunta diz assim, que ordem divina Filipe recebeu? Hesitou em obedecer? Em Atos 8, 26 diz assim, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Vamos à leitura aqui do Espírito de Profecia, que está em Atos dos Apóstolos, página 107. Quando Filipe ainda se encontrava em Samaria, foi-lhe determinado por um mensageiro celestial que fosse para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E levantou-se e foi. Atos 8, 26 e 27. Ele não pôs em dúvida o chamado, nem hesitou em obedecer, pois havia aprendido a lição da conformidade com a vontade de Deus. Então aqui nós vemos que Filipe, então, quando ele se encontrava em Samaria, foi determinado que ele fosse então para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E ele hesitou em obedecer? Não hesitou. Aqui na leitura da Bíblia nós vemos que se levantou e foi, né? Quem ele procurou? Quem ele encontrou? Quem ele encontrou então nesse caminho? E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, Atos 8, 27 e 28. Este etíope era homem de boa posição e grande influência. Deus viu que quando se convertesse, proporcionaria a outros a luz que recebera e exerceria forte influência em prol do Evangelho. Anjos de Deus estavam auxiliando este inquiridor da luz e ele estava sendo atraído para o Salvador. Pelo ministério do Espírito Santo, o Senhor o pôs em contato com quem o poderia guiar à luz. Então aqui nós vimos que Filipe então se encontrou com o etíope. Aqui fala um pouco dele, que ele era eunuco, mordomo-mor da rainha Candace, né, que era a rainha dos etíopes, e ele era um superintendente, cuidava de todos os tesouros dela. Então era um homem de grande posição e influência, né?
E aqui Deus, então, a gente vê que Deus usou o etíope, né? O etíope, ele foi um instrumento usado por Deus para levar, então, a luz que ele recebeu ali de Filipe para sua terra, né? Viu que ele poderia exercer uma forte influência em prol do evangelho, então, quando ele retornasse ao seu país. Agora, na terceira pergunta, diz assim: qual era a passagem de Isaías que o etíope lia e o que Felipe lhe explicou? Vamos ler agora em Atos 8, do verso 30 ao 35. Diz assim: correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e começou por essa passagem da escritura, anunciou-lhes a Jesus. Então nós vemos aqui que ele estava lendo então uma passagem de Isaías que estava falando então sobre o Messias. E ele aqui estava em dúvida, né? Aqui o profeta está falando de si mesmo ou de outro? E Filipe então aproveitou essa oportunidade, aqui diz, né? E ele anunciou então para ele a Jesus. Vamos à leitura então no livro Atos dos Apóstolos, páginas 107 e 108. Filipe foi dirigido a ir ter com o etíope e explicar-lhe a profecia que estava lendo. Chega-te, disse o Espírito, e ajunta-te a esse carro. Atos 8, 29. Aproximando-se Filipe, perguntou ao eunuco: entende tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele se assentar-se. Atos 8, 31. A passagem que estava lendo era a profecia de Isaías relativo a Cristo. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? Atos 8, 32 e 33. De quem diz isto o profeta? Perguntou o eunuco. De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe lhe patenteou a grande verdade da redenção, começando com a mesma passagem que lhe anunciou a Jesus. Então aqui Filipe então explicou mais sobre essa profecia, né? A passagem que estava então falando acerca de Cristo. Vamos então na quarta pergunta, que diz assim: fim da exposição, de que maneira estava o etíope? Como se dá as cenas seguintes? Terminada a missão, o que aconteceu com Filipe? Vamos à leitura no livro Atos dos Apóstolos, página 108. Diz assim: o coração do homem fremia de interesse ao ser-lhe explicadas as Escrituras, e ao terminar o discípulo, estava pronto para aceitar a luz proporcionada. Ele não fez de sua elevada posição mundana uma desculpa para recusar o Evangelho. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e descendo ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou.
E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então aqui nós vimos que ao final da exposição, da explanação de Filipe, ao eunuco, falou que o coração dele então fremia de interesse. E aí, ao terminar, ele diz que estava também com o coração pronto para aceitar a luz que foi proporcionada a ele. E aí, então, o que ele pede? Indo eles caminhando, diz que aí eles chegaram perto de uma água, e aí ele falou: eis aqui a água, que impede de que eu seja batizado? Aí Filipe então pergunta: é lícito se creres de todo o coração? E ele respondeu que sim, creio que Jesus é o Filho de Deus. E aí, terminada essa missão, fala que Filipe então foi levado pelo Espírito Santo, até uma outra cidade. Fala que ele se achou em Azoto e indo, passando, anunciava o evangelho a todas as cidades até que ele chegou em Cesareia. Vamos então à quinta pergunta, que diz assim: que classe este etíope representa? Era o etíope convertido à fé judaica? Por que ele fora a Jerusalém? Atos 8:27 diz assim: eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Então nós vemos aqui que ele era então convertido à fé judaica e tinha ido adorar em Jerusalém. E aí, que classe então esse etíope representa? Vamos à leitura aqui em Atos dos Apóstolos 109 e o oitavo testemunho para a igreja, página 58. Este etíope representa uma grande classe que necessita ser ensinada por missionários como Filipe, homens que ouçam a voz de Deus e vão aonde ele manda. Muitos há que estão lendo as Escrituras sem compreender o verdadeiro significado. Em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu. De almas anelantes de luz, de graça, do Espírito Santo, sobem orações, lágrimas e indagações. Muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem reconhecidos. São necessários homens e mulheres que possuem conhecimento de Deus para explicar a palavra a essas pessoas. Então, o etíope representa essa classe justamente de pessoas que eles estão ali anelando alguém que tenha maior conhecimento da palavra de Deus para explicar então para ele as passagens que eles não têm compreensão, como foi o caso de Filipe, que estava lendo aquela passagem concernente a Jesus Cristo em Isaías, mas ele não compreendia, apesar de já ser convertido. Aqui fala justamente por isso, que quando ele viu a água e falou: que me impedia de ser batizado? Filipe só fez a pergunta: é lícito se creres de todo o coração? E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Faltava apenas ele ter esse entendimento, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o Messias que eles aguardavam. Então vamos agora à sexta pergunta: de que maneira Satanás e seus anjos agem a fim de desviar as pessoas do conhecimento da salvação? Portanto, como o servo de Deus teve que agir? Enquanto anjos dos céus realizam sua obra instrumental do mal, estão trabalhando a fim de atrair a mente para alguma outra coisa. Satanás interpõe obstáculos para que a mente inquiridora que entenderia a palavra de Deus fique confusa. Assim trabalhou ele com Cristo no deserto da tentação. A experiência de Cristo está registrada para que possamos compreender os métodos e planos de Satanás.
Tivesse Filipe deixado o caso do eunuco pendendo na balança, ele poderia nunca ter aceitado o Salvador. Anjos maus esperavam a oportunidade em que pudessem incutir suas falsidades e impedir a mente recém-despertada de buscar a verdade. Os instrumentos do Senhor devem consagrar-se inteiramente a seu serviço, a fim de que possam ser rápidos em compreender sua obra. Como sábios mordomos devem tirar vantagem de toda circunstância para ensinar a graça de Deus e levar as pessoas a Cristo. Então nós vemos aqui que os Satanás e os seus anjos estão trabalhando a fim de atrair a mente a alguma outra coisa que não seja a palavra de Deus, né? Fala que ele sempre coloca obstáculo para que a mente que tinha esse desejo, que estava inquirindo, né, para entender a palavra de Deus, então ela fique confusa. E isso tudo é registrado para a nossa experiência, para que nós possamos entender, né, e compreender os métodos e planos de Satanás. E dessa forma, nós vemos como que os servos de Deus devem agir, né? Eles devem ser, então, instrumentos de Deus e devem ser ao seu serviço, que eles possam ser rápidos na compreensão da obra que eles têm que realizar, né? Vamos então à 7ª pergunta. Para que obra os anjos celestiais estão hoje à disposição? O que é dito desses anjos que ministram em favor dos humanos? Como os muitos dizem hoje em dia? Vamos à leitura. Note quanto esforço foi posto em prática em favor de um só homem, um etíope. Um anjo guiou Filipe, aquele que procurava a luz e que estava pronto para receber o Evangelho. E hoje anjos guiarão os passos dos obreiros que permitam ao Espírito Santo santificar-lhes a língua, educar e enobrecer-lhe o coração. O anjo enviado a Filipe poderia ter ele próprio feito a obra por etíope, mas essa não é a maneira de Deus agir. É seu plano que os homens trabalham por seus semelhantes. Deus, em sua palavra inspirada, registrou muitas narrativas para nos ensinar que a família humana é objeto do especial cuidado dos anjos celestiais. O homem não é deixado a tornar-se objeto das tentações de Satanás. Todo o céu está ativamente empenhado na obra de comunicar luz aos habitantes do mundo, para que não fiquem sem orientação espiritual. Olhos que nunca tosquenejam nem dormem, guardam os arraiais de Israel. Miríades de miríades e milhares de anjos ministram as necessidades dos filhos dos homens. Anjos celestiais vigiam sobre os que buscam esclarecimento e cooperam com os que tentam ganhar pessoas para Cristo. Isso se demonstra no caso de Filipe e o etíope. Quando Deus designou a Filipe a sua obra, o discípulo não disse como muitos dizem hoje: Deus não quer dizer isso. Não hei de ser demasiadamente confiante para não cometer erro. Filipe naquele dia aprendeu uma lição de conformidade com a vontade de Deus, ao qual para ele valia tudo. Então, para que obra os anjos celestiais estão hoje à disposição? Eles estão na obra de cooperação conosco, né? Fala que os anjos hoje guiarão então os passos dos obreiros que se permitem santificar, né? Ser guiado e santificado pelo Espírito Santo, né? E aqui nós vemos também, respondendo a continuação da pergunta, que o que é dito desses anjos que ministram em favor, né, dos homens. Então fala que miríades e miríades e milhares de anjos ministram a necessidade dos filhos de Deus. Então eles estão aqui vigiando sobre os que buscam esclarecimento e cooperam com os que tentam ganhar pessoas para Cristo. Isso se demonstra então no caso de Filipe e de do etíope. Mas como muitos dizem hoje, né? Ao contrário de Filipe, como que muitos hoje dizem? Deus não quer dizer isso. Não
hei de ser demasiadamente confiante para não cometer erro, né? Então, sempre arrumando uma desculpa, não agindo então prontamente, como nós lemos, né, que Filipe, quando ele recebeu então a visita do anjo, prontamente ele se levantou e foi até onde ele deveria ir. A oitava pergunta: os membros leigos têm uma obra a desempenhar? Os membros têm que ajudar na obra de evangelização ou devemos esperar apenas dos ministros e obreiros? Vamos à leitura. Atos dos Apóstolos 109 e 110. Crentes de todos os séculos têm tomado parte na incumbência dada aos primeiros discípulos. Todos que receberam o Evangelho receberam a sagrada verdade para repartir ao mundo. Os fiéis de Deus têm sido sempre destemidos missionários, consagrando seus recursos para a honra de seu nome e sabiamente usando seus talentos em seu serviço. A obra altruísta de cristão do passado deveria ser uma lição objetiva e uma inspiração para nós. Os membros da Igreja de Deus devem ser zelosos de boas obras, separando-se de ambições mundanas e seguindo nos passos daquele que andou fazendo o bem. Com o coração repleto de simpatia e compaixão, devem eles ministrar aos que necessitam de auxílio, levando aos pecadores o conhecimento do amor do Salvador. Tal obra requer laboriosos esforços, mas produz rica recompensa. Os que nela se empenham com sinceridade de propósito verão alma salva para o Salvador, pois a influência que acompanha a atividade prática da divina missão é irresistível. Não somente sobre o ministro ordenado repousa a responsabilidade de sair a cumprir essa missão. Todo que haja recebido a Cristo é chamado a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. O Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem. O dever de fazer este convite inclui a igreja toda. Todo que tem ouvido o convite deve fazer ecoar a mensagem pelas colinas e vales, dizendo: vem. Apocalipse 22, 17. É erro fatal supor que a obra de salvação de almas depende só do ministério. O humilde e consagrado crente sobre quem o Senhor da vinha colocou o encargo das almas deve receber encorajamento daqueles a quem o Senhor deu maiores responsabilidades. Os que ocupam o lugar de líderes na Igreja de Deus devem sentir que a missão do Salvador é dada a todos que crerem no seu nome. Deus deseja enviar para a sua vinha a muitos que não foram consagrados ao ministério pela imposição de mãos. Olha só o que nós lemos aqui. Então Deus deseja enviar para a sua vinha, né, para o campo missionário, muitos que não foram consagrados ao ministério pela imposição de mãos. Então fala que este convite inclui então toda a igreja, né? Todo que haja recebido a Cristo é chamado a trabalhar pela salvação dos seus semelhantes. Nona pergunta: de que maneira muitos estão? O que ocorrerá quando os membros da igreja tomarem seu devido posto? Centenas, quiçá milhares que já ouviram a mensagem de salvação estão ainda ociosos na praça, quando podiam estar empenhados em algum setor de trabalho ativo. A esses, Cristo está dizendo: por que estáis ociosos todo dia? E acrescenta: ide vós também para a vinha, Mateus 26 e 7. Por que razão muito mais não respondem ao chamado? Será porque se imaginam dispensados pelo fato de não ocuparem os púlpitos? Estes devem compreender que há uma vasta obra a ser feita fora do púlpito por milhares de consagrados membros leigos. Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo sua habilidade. Quando os membros da igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, todo mundo será logo advertido, e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Atos dos Apóstolos, páginas 110 e 111. Então nós vimos aqui que de que maneira muitos estão, então? Estão ansiosos, né? Não estão fazendo o devido trabalho que lhe cabe. E alguns aqui arrumam a desculpa de que acham que eles estão dispensados por eles não ocuparem o púlpito, mas eles se enganam, né? Porque aqui na leitura nós vemos que há uma vasta obra a ser feita fora do púlpito por milhares de consagrados membros leigos. E o que ocorrerá quando os membros da igreja tomarem então o seu devido posto? Cristo então virá à terra com poder e grande glória. Vamos então à 10ª pergunta. Como foi o encontro de Filipe com Paulo? O que eram suas filhas? Nós vamos fazer a leitura agora em Atos 21, 8 a 9. Diz assim: No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha esse 4 filhas donzelas que profetizavam. Então aqui nós vimos que Paulo foi até a casa então de Filipe passar uns dias lá, né? E as suas filhas então, as 4 filhas que eram donzelas virgem, eram profetizavam. Vamos então à leitura da nota, que diz assim: prosseguindo sua jornada rumo ao sul, os viajantes chegaram a Cesareia e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, Atos 21, 8, ficaram com ele. Aqui Paulo passou uns poucos dias pacífico e felizes, os últimos da perfeita liberdade de que ele devia usufruir por muito tempo. Atos dos Apóstolos 397. Antes de entrar ele nas cenas tempestuosas que o aguardavam em Jerusalém, o Senhor refrigerou graciosamente o espírito de seu servo com este período de descanso e feliz comunhão. Paulo, o apóstolo da fé e da coragem, página 203. Então nós vemos aqui que Paulo então passou poucos dias pacífico e felizes, né? Foi como se fosse um presente de Deus, né? Antes de ele entrar então nas cenas tempestuosas, a crise que ele iria passar, né? A crise que o aguardava. Então ali ele passou dias de perfeita liberdade, né? E de descanso na casa desse irmão. Vamos à 11ª pergunta e última também, de que diz assim: que interessante ligação havia entre os dois, entre Paulo e Filipe. Filipe, o evangelista, estava ligado a Paulo pelos laços da mais profunda simpatia. Sendo homem de claro discernimento e excelente integridade, tinha sido o primeiro a desprender-se do cativeiro do preconceito judaico e assim havia ajudado a preparar o caminho para o trabalho do apóstolo. Foi Filipe quem pregou o evangelho aos samaritanos. Foi ele quem tivera a coragem de batizar o eunuco etíope. Por algum tempo, a história desses dois obreiros estivera intimamente entrelaçada. Havia sido a violenta perseguição do fariseu Saulo que espalhara a igreja de Jerusalém e destruíra a eficiência da organização dos 7 diáconos. A fuga de Jerusalém tinha levado Filipe a mudar sua maneira de trabalhar e resultou em seu envolvimento a mesma vocação pela qual Paulo deu a vida. Preciosas horas foram essas que Paulo e Filipe passaram em companhia um do outro. Emocionantes foram as memórias que eles relembraram dos dias quando a luz que brilhara sobre o rosto de Estevão
Voltado para o céu, ao sofrer o martírio, brilhou também sobre Saulo, o perseguidor, levando-o como desajudado suplicante aos pés de Jesus. Então nós vemos aqui pela leitura que por algum tempo da história esses dois obreiros estiveram tão intimamente entrelaçados, que foi por causa da perseguição violenta de Saulo que a igreja de Jerusalém então foi espalhada, foi destruída toda aquela organização, né, dos 7 diáconos. E aí essa fuga de Jerusalém levou Filipe a mudar a maneira dele trabalhar. Falou que resultou em seu envolvimento a mesma vocação pela qual Paulo deu a vida. Falou que ele era um homem de claro discernimento e excelente integridade. Filipe também tinha sido o primeiro a desprender-se do cativeiro do preconceito judaico. Ele foi Ele foi pregar em Samaria, ele teve a coragem de batizar, né, o eunuco etíope. Então, nós vemos aqui que em muitas circunstâncias e ocasiões eles eram muito parecidos aqui, né? A obra desses dois apóstolos foi bem parecida. E aqui nós vemos também que eles tiveram então emocionantes memórias, relembrando o martírio e a morte de Estevão, né? Quando o rosto dele brilhou e também brilhou sobre Saulo, né? A partir daí, então, Saulo teve uma transformação, né? Que ele falou que levou ele de desajudado suplicante e levou o apóstolo Paulo aos pés de Jesus. Essa leitura está no livro Paulo, o apóstolo da fé e da coragem, página 203. E assim terminamos então o estudo dessa lição e que o Espírito Santo ilumine nossas mentes, os nossos corações, para que a cada dia tenhamos melhor compreensão da palavra de Deus. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.